Cumprimento os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria de podermos estar nessa tarde cultuando a Deus. Deus seja louvado. Cada um está aqui nessa tarde cultuando a Deus. O melhor lugar de nós estarmos nessa tarde. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Aquele que estiver sua Bíblia pode abrir comigo o livro de Números. Números capítulo 22. Uma palavra conhecida pela igreja. Eu creio que você deve conhecer essa palavra, ou já viu algum lugar alguém falar sobre essa palavra. Livro de Números, vamos ler a partir do versículo 9. Esperar que os irmãos encontrem para nós lermos juntos. Números 22, 9. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa o amor, porventura poderei pelejar contra ele. Eu lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando, exaltando a Deus. Esse texto que fizemos a leitura no livro de Números, capítulo 22, ele é conhecido pela igreja pelo fato da jumenta ter falado com esse homem aqui, chamado Balaão. E esse homem aqui, ele teve uma oportunidade. A oportunidade que ele teve foi de ter uma escolha, mas no final de tudo ele desobedeceu à escolha certa. Como homens e mulheres de Deus, nós temos uma escolha. A nossa vida, ela é gerada por escolha, e a escolha não posso ser eu que devo escolher a sua escolha. Você que decide a escolha, se seja boa ou seja ruim. Você decide o que você quer tomar. A decisão está em você. Você veio hoje à tarde por causa de uma escolha. E essa escolha ninguém te forçou. É por isso que a Bíblia vai dizer: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Aleluia. É Ele que te convença para você vir aqui, através de uma escolha. É por isso, meu irmão, que quando olhamos e vemos muitas pessoas como seres humanos tomando escolhas erradas, tomando escolhas precipitadas, tomando escolhas sem menos orar antes, sem menos buscar antes, sem menos tomar uma direção antes. Oh, aleluia, eu já sinto Deus aqui. Sem menos antes pedir uma direção de Deus, sem menos tomar uma direção do Senhor Jesus. São escolhas que as pessoas acabam tomando, escolhas erradas, escolhas precipitadas. Mas eu vim aqui dizer: tem uma escolha para você tomar, mas a escolha está em você. E Deus está dizendo: você tem que tomar a escolha certa, que te leva para a presença de Deus. A
escolha que nós tomamos, muitas vezes fazemos sem orar, sem buscar. É por isso que vemos pessoas se quebrando ao longo do caminho, pessoas acabando se afastando da igreja, porque estão tomando escolhas erradas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E esse homem aqui decidiu, por sua vontade, escolher um caminho errado. Nós temos a escolha de escolher um caminho. Nós temos a escolha e a oportunidade de escolher um caminho. E a Bíblia, ela vai dizer no Novo Testamento, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, somente um caminho vai nos conduzir para a vida eterna. Só um caminho vai nos conduzir para a salvação da vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Mas quando observamos para isso, Ele escolhe por sua vontade escolher um caminho errado. Ele escolhe um caminho de facilidades, um caminho a qual muitos estão tomando. Hoje à tarde poderia ter muita gente aqui, mas não quiseram esse caminho. Você está aqui por causa dessa escolha. Um caminho verdadeiro. Jesus é o caminho que nos conduz para a vida eterna. Mas talvez você está perguntando, mas quem era Balaão? Balaão era um adivinho que tinha uma visão a qual distorcia da palavra de Deus. Ele tinha uma visão distorcida, um ensinamento falso, um ensinamento antibíblico. Estamos vendo na geração atual, meu irmão, que nem todo mundo tem a mesma visão espiritual. Nem todo mundo tem a mesma visão que está aqui na Bíblia inserida. Não somente em denominações, mas estamos vendo em uma geração seitas formadas, com visões espirituais diferentes do que a nossa, contrariando a palavra de Deus, contrariando o que a Bíblia diz. E aqui nós vemos que são visões diferentes do que a Bíblia vai nos colocar. Ensinamento falso. E porém, apesar disso, o povo gosta. O povo ainda vai atrás desses falsos profetas, vai atrás desses falsos ensinadores antibíblicos, a qual ensina um caminho de facilidades, a qual ensina um caminho que não é o verdadeiro evangelho genuíno e cristocêntrico. Mas quando analisamos para esse texto aqui, esse homem estava distorcendo a verdadeira palavra de Deus. E aqui eu quero lembrar vocês que o povo escuta e o povo gosta. O povo ainda se agrada. Estamos vivendo um tempo onde que tantas heresias estão se formando. E o povo ainda gosta de ouvir. O povo ainda quer ir atrás para um caminho de facilidades, mas o que conduz a nossa vida para a salvação não é um caminho fácil, não é um caminho de facilidades, mas um caminho de esforço. E quem permanecer com esforço até o final vai entrar no reino de Deus. E que a alegria vai ser para nós quando nós entrarmos no reino de Deus e contemplar com a grandeza divina lá em cima, pisar nas ruas de ouro, oramarcando, oramanária,
Eu sinto Deus aqui pisar nas ruas de ouro, porque chegamos no lugar santo, porque se esforçamos aqui na terra, porque caminhamos em um caminho verdadeiro que nos conduz para a vida eterna. Jesus disse que era o caminho, porque alguém lá no meio ele vai dizer, mas nós não sabemos quem é aonde é o caminho. Quem disse isso? Um discípulo de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Aqui eu quero que você entenda, há um caminho, e o caminho não é largo, o caminho é estreito, mas nos conduz para a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para esse homem aqui, nisso tudo ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro através de um convite para amaldiçoar o povo de Israel. Aleluia! Levando isso à mente dele, o sentimento dele, a mentalidade dele para um caminho errado. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, ouviu um caminho certo, ouviu uma palavra verdadeira, mas hoje estão distorcendo, hoje estão um caminho de facilidades, um caminho errado. Quantas pessoas se afastaram da igreja? Conhece a palavra, se você falar da palavra, ela sabe de cor, mas porém estão num caminho falso, enganador, um caminho aonde que não leva para a vida eterna. Mas eu quero aplicar para a igreja aqui, aleluia. Eu quero dizer aqui que Balaão estava longe de Deus. Balaão estava longe da presença de Deus, num caminho de facilidades. Mas apesar de Balaão está longe de Deus, Deus queria fazer de alguma forma Balaão voltar para Deus. Aqui eu quero que você entenda, apesar do ser humano estar longe de Deus, Deus ainda tem alguma maneira ou alguma forma para nós voltarmos para Deus. E às vezes nós não entendemos o porquê isso, o porquê aquilo. Às vezes nós não entendemos por causa da luta, por causa da prova, por causa da dificuldade, porque as tempestades chegam sobre a nossa casa. É Deus permitindo muitas vezes para nós voltarmos para a presença dEle. Eu sinto Deus aqui nessas palavras em dizer para você aqui que Deus permite algumas coisas acontecer, as portas se fechar, a luta se travar, para nós voltarmos para Deus, porque Deus está com saudade. Deus está com saudade da vida do ser humano. E é por isso, meu irmão, que quando olhamos para Balaão, Deus não tinha esquecido de Balaão. Estava longe de Deus, mas Deus queria resgatar Balaão. Apesar do homem se afastar de Deus, Deus sempre quer resgatar o ser humano. Sempre Deus tenta alguma forma, mas porque um homem muitas vezes não quer. Sabe por quê? Porque está com o coração duro, de pedra. Não deixa Deus resgatar, não deixa Deus trazer, não deixa Deus tratar. E Deus muitas vezes quer resgatar essa pessoa, tirar do mundo, tirar desse caminho de facilidades, tirar desse caminho aonde está pegando um caminho falso, um caminho enganador, mas muitas vezes está com a mente cauterizada pelos erros. Mas quando observamos
que Deus não tinha esquecido de Balaão. Deus estava olhando para Balaão e estava tentando de alguma maneira, mas Balaão não estava dando ouvido. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus aqui. Deus, várias maneiras, fala com Balaão, mas Balaão não está ouvindo Deus. Estamos vivendo uma geração que Deus fala com o povo. Estamos vivendo um tempo que Deus fala com o povo no meio da terra, no meio do mundo que nós vivemos, mas o povo não dá créditos. Nós pregamos, nós ministramos, nós falamos, mas o povo não dá ouvido. Nós falamos que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, mas o povo não dá ouvido. O povo está desapercebido da volta de Jesus. Era o que estava acontecendo com Balaão. Não estava ouvindo a voz de Jesus, da voz de Deus. E quando observamos para isso, Balaão foi avisado várias vezes por Deus, mas não deu ouvido. E isso vai trazer muitas consequências, consequências graves, consequências que vai acontecer no futuro, consequências a qual todos nós vamos passar se escolhermos escolhas boas ou ruins. O que você escolha um dia vai colher. Se você plantou coisa boa, um dia vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, um dia vai colher coisa ruim. É assim que funciona. E Balaão teve muitas consequências nos seus erros, nos seus atos, consequências no futuro que vai chegar sobre ele. E isso nós vemos que sobre a humanidade, sobre o ser humano aqui na terra, também vai ter consequências. E não é falta de pregar, não é falta de ministrar, não é falta de falar o evangelho. Se você ir lá fora, todo mundo já ouviu uma palavra da Bíblia Sagrada. Isso não é falta de pregar. Pregar é pregado, mas o povo não dá ouvido. O povo não quer saber. O povo não está nem aí. Era o que estava com Balaão. Mas isso vai trazer consequências no futuro. Porque no final da história de Balaão, ele finalmente vai reconhecer o seu erro. Mas o erro, a consequência do erro de Balaão, o arrependimento de Balaão foi tarde. O arrependimento na vida do ser humano sempre vem tarde, quando não existe mais solução. É tempo de nós, como igreja, ter um arrependimento antes de ser tarde demais. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se você observar no livro de Números, capítulo 24, versículo 10, aqui o texto vai nos contar que ele abençoou ao invés de amaldiçoar o povo. E a Bíblia vai nos contar que o próprio homem, um homem na Bíblia, no livro de Gênesis, um homem chamado Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz a promessa para Abraão. A promessa é sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que ele ia mostrar. Mas Deus vai dizer para Abraão o seguinte: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem também. E aqui nós entendemos
Talvez você está perguntando, mas o que aconteceu com esse homem? Em Números 31, versículo 8, a Bíblia ela vai nos contar o seguinte, que Balaão foi morto junto com os líderes de Midian, havendo uma consequência dos seus atos, havendo uma consequência dos seus erros. A consequência não foi da noite para o dia, não foi de uma semana, mas um dia chegou, o preço foi pago, a consequência aconteceu. Tudo que nós fazemos vai ter consequência, pelas nossas palavras vai ter consequências, pelas nossas atitudes vai ter consequências também. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É por isso que desde o início devemos tomar a escolha certa, devemos escolher a escolha correta. E Deus está dizendo aqui, a escolha certa e a escolha oportuna é ficar na presença do Senhor Jesus. Pode o homem, meu irmão, te abandonar, pode o homem olhar para você e te rejeitar, mas existe alguém que jamais te abandona e te rejeita. Glória a Deus. E esse é Deus. Amém. É o que aconteceu com Balaão. Balaão tinha esquecido de Deus, mas Deus não tinha esquecido de Balaão. Eu sinto Deus aqui. Balaão tinha esquecido de Deus, mas Deus não tinha esquecido dele. E Deus estava tentando tudo que é maneira para trazer para a presença de Deus. Aqui eu entendo, meu irmão, que Deus não esqueceu de você, que Deus se lembra de você. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você enfrenta, Deus olha para você e sabe o que você está enfrentando. E é por isso que precisamos escolher a melhor escolha. E a escolha não está em Deus, a escolha não está em mim, mas a escolha está em você. Você que decide, você que toma a decisão certa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas na Bíblia Sagrada tomaram escolhas erradas, escolhas que teve consequências? Quantas pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tomaram escolhas que levaram para erros graves, depois não conseguiram recuperar a escolha, não conseguiram voltar para trás. Se escolheu, não tem como voltar para trás, não tem como voltar como era antes. Isso nós vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento, pessoas cometendo seus atos. Se você observar para um homem, eu já estarei encerrando, para um homem no Antigo Testamento, chamado pela Bíblia de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas porém ele escolheu, ninguém forçou isso a ele, cometer adultério. Foi ele que escolheu, ele tomou essa decisão. Mas qual foi a consequência? A consequência foi o seguinte: que Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, a consequência foi grave, ao ponto de Davi olhar para essa situação e dizer para Deus: que não retire de mim a tua presença, que não retire de mim a presença de Deus.
Sabe por que Davi estava dizendo isso? Porque naquela época o Espírito Santo se afastava. Porque naquela época a pessoa errava e o Espírito Santo de Deus se afastava da pessoa. Mas agora a pessoa erra, está tudo bem. A pessoa falha, está tudo bem. Canta, mas está errando. Prega, mas está errando. Ministra, mas está falhando ainda. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas Davi reconhece o erro dele, mas um arrependimento tarde. E aqui vemos que são escolhas que tomamos. Eu poderia aqui citar vários personagens que tomaram a escolha errada, mas eu trouxe somente um como lição, porque devemos tomar escolhas certas na presença de Deus, porque depois disso vai valer a pena, porque tem um reino esperando eu e você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nessa tarde. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e amado Pai, que nesta tarde, Pai, a Tua presença, Pai, possa abençoar, Pai, cada um, Pai, que chegou nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa ouvir a oração, Pai, de cada um, Pai, que chegou em Tua casa, Pai, nessa tarde, Pai. Ouve a oração de cada um, Pai, que precisa de algo espiritual, ó Pai. Deus, Pai, que a pessoa, Pai, que chegou aqui, Pai, que precisa de uma oração, ó Pai, que o Senhor vai ao encontro, Pai, de vidas, Pai, de pessoas, Pai, de almas, Pai, dentro da casa, Pai, dentro da família, Pai, dessa pessoa, Pai, dentro do ente querido, ó Pai, aonde se encontra enfermo, Pai, com uma dificuldade, com uma luta, Pai, se a pessoa chegou na casa de Deus, ó Pai, com alguma enfermidade, Pai, que nesta tarde, Pai, com a Sua presença poderosa, Pai, com a Sua graça, Pai, que o Senhor começa fortalecendo, ó Pai, e curando de toda a enfermidade e realizando um milagre, Pai, sobrenatural nessa tarde, Pai. Eu te peço,